Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e com mais novidades. Hoje é uma sexta-feira, dia 5 de novembro. É a última parcela paga para aqueles invisíveis, né, que estão recebendo auxílio emergencial, sétima parcela hoje para quem nasceu no mês de novembro. Aqueles que não receberam pelo Caixa Tem, porque preferem receber em espécie. Então estão recebendo hoje, para os nascidos de março em diante. Vou falar sobre isso. Eu acho muito bom quando os colegas, né, mostram de fato a melhor saída nesse momento é a prorrogação do auxílio emergencial. Você que é amigo, você que é inscrito, você já sabe que eu venho defendendo essa prorrogação há muito tempo. Engraçado que muita gente era contra. Muita gente, esqueça essa história de prorrogação, agora é Auxílio Brasil, acabou, não tem mais. Aí esses mesmos que estavam falando, alertando os seus inscritos, seus amigos, dizendo que não tinha mais prorrogação, agora estão questionando o governo, trabalhando. Por que não prorroga de novo, hein? Por que não prorroga para 500, para 600, para 1.200 reais? Por que não prorroga? Por que a PEC dos precatórios é ruim para a população? Porque só 17 milhões será atendido? Por que não ajuda a maioria, 37? Tudo isso eu já venho falando. Você que é o nosso inscrito, é o nosso amigo e está bem informado, sabe disso. Que a melhor saída é a prorrogação. Há um bom tempo, há mais de semanas que eu venho falando sobre isso. Tem que prorrogar, tem que prorrogar. A saída é prorrogar. Não pode dar fim à prorrogação do auxílio emergencial. Tem que prorrogar novembro, dezembro e, por incrível que pareça, tem que entrar em janeiro até definir essa questão dessa PEC, porque está perdendo tempo. E aí muita gente criticou. E esses que criticam agora entenderam a mensagem. Estão pedindo, estão cobrando ao governo. Governo, prorrogue. Ué, ele não era contra? Eles diziam que não existia mais a prorrogação, que é fim de prorrogação, que é Auxílio Brasil. Eu tento entender o que essas pessoas têm em mente. E eu acho o seguinte, sabe? Que essas pessoas que tentam informar estão desinformando a população. É por isso que eu digo, eu prefiro ser o mensageiro de trazer boas notícias. Eu digo isso sempre. Eu quero ser o mensageiro de boas notícias. Enquanto houver esperança de pagar uma prorrogação, eu estarei aqui defendendo. É fim da prorrogação com a aprovação da PEC? Aí sim. Se a PEC for aprovada na Câmara e no Senado e o presidente sancionando, aí não teremos mais prorrogação. Aí sim. Então não adianta eu falar aqui, vamos torcer que haja prorrogação, tem gente que está dizendo aí que é prorrogação, por que não paga 600, por que não paga 1.200? Pelo amor de Deus, eu tenho que ser realista. Você quer a informação certa, a notícia correta, a verdadeira, então esqueça essa história de 1.200, de 600. Se alguém estiver falando isso, está mentindo, está criando uma falsa esperança. O governo está tendo dificuldade em aprovar 300 ou 400 reais. Imagina 1.200, 600 reais. Seria ótimo. Eu queria dessa notícia. Pode ter prorrogação de 1.200 às mães, de 600 reais para o público geral. Seria muito bom. Minha consciência ia pesar, porque eu estaria mentindo. Eu estaria dando informação errada. Você prefere a notícia correta, verdadeira, ou uma falsa ilusão? Isso é a diferença do canal. O nosso canal aqui, estou para trazer notícias que estão de bastidores, que vão se tornar realidade, como essa aprovação. A PEC pode passar, mas também pode ser reprovada, pode ser derrotada, e com isso aumenta as chances de uma possível prorrogação. E essa prorrogação, se acontecer, 150, 250, 375, com o mesmo público, 37 milhões de pessoas, seria muito bom ter prorrogação de novembro, dezembro e janeiro. E melhor ainda, era se eles aprovassem essa PEC, pagar os 17 milhões de pessoas do Auxílio Brasil, com os 400 no mínimo até dezembro, e dar a solução para o pessoal que está de fora, ou seja, os 25 milhões que estão sem auxílio emergencial garantidos para esse mês de novembro. Então, quer aprovar a PEC? Qual saída? Aprova a PEC, paga os 400 até dezembro, e o pessoal que está fora do auxílio emergencial, que são 25 milhões de pessoas, prorroga para pagar os 150, 250, 375, pelo menos dezembro até janeiro, quem sabe? Essa é a ideia, essa seria a solução, porque seria bom para o governo, bom para as pessoas que estão sem auxílio emergencial e bom agora para o pessoal do Auxílio Brasil. Essa é uma mera solução, Como é que você está, hein? Tudo bem com você? Hoje
acaba o pagamento do auxílio emergencial, né, da sétima parcela para quem nasceu no mês de março. Você está sabendo disso? Está sabendo? Deixa eu mostrar aqui para você logo esse calendário, antes de trazer as notícias. É o seguinte, os pagamentos da sétima e última parcela para quem está fora do Bolsa Família, né, os invisíveis, começaram a receber aí, por exemplo, quem nasceu em março, recebeu ontem, 4 de novembro. E aí quem nasceu em abril, recebe hoje, 5 de novembro. Só fazendo essa correção, quem nasceu em abril, tá? Recebe a sétima parcela hoje. Quem nasceu em maio recebe dia 9, terça-feira, para a semana. Quem nasceu em junho recebe a sétima e última parcela do auxílio emergencial dia 10 de novembro. Quem nasceu em julho, 11 de novembro. Quem nasceu em agosto recebe dia 12 de novembro. Quem nasceu em setembro, 16 de novembro. Quem nasceu em outubro, 17 de novembro. Quem nasceu em novembro recebe 18 de novembro. E quem nasceu em dezembro recebe em 19 de novembro. Alex, essa aí é a sétima e última parcela dos invisíveis, daqueles trabalhadores informais que estão fora do antigo Bolsa Família, tá? Então, hoje, para quem nasceu em abril, recebe a sua sétima e última parcela e é fim do auxílio emergencial. A esperança A, plano B do presidente Bolsonaro, se a PEC não passar. Se a PEC não passar, então o presidente disse que vai botar em cena o plano B, tá bom? Ô Alex, você falou aí sobre o caminho entre a aprovação dessa PEC para pagar o Auxílio Brasil de R$400 e a gente continuar tendo esperança nessa possível prorrogação do auxílio emergencial. É isso? É isso. Então, vou informar você. A proposta foi aprovada em primeiro turno da Câmara e agora precisa passar por mais uma votação na Casa. E depois, se for aprovada, aí vai para o Senado. O dia de intensas articulações do governo e manobras do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, terminou em uma madrugada vitoriosa para o governo Bolsonaro. A PEC dos precatórios, considerada a chave para pagar o Auxílio Brasil durante o ano da eleição, como todos já sabem, foi aprovada, mas ainda um longo caminho a se percorrer para que o texto, que abre 91,6 bilhões de reais no orçamento, culmine no pagamento dos R$400, como o governo deseja pagar 17, talvez 17 bilhões e meio de famílias. Segundo o Ministério da Cidadania, o Bolsa Família turbinado passa a ser pago a partir de dezembro desse ano. Nesse mês de novembro ainda será paga aquele valor antigo do Bolsa Família. Que valor antigo é esse, Alex? As pessoas que recebiam R$41, R$89, R$130, com um retroativo de 17,84%. Bem, a ideia era que chegasse já agora em novembro, mas a demora na aprovação da PEC, que teve o primeiro turno adiado por 2 vezes na semana passada, fez com que o governo recuasse e cumprisse a promessa do valor maior para mais famílias apenas para o próximo mês. Em novembro, segundo informa o Ministério da Cidadania, em nota, será pago um benefício com reajuste de 17,84% a 14,7 milhões de famílias que já estão no programa, foram migrados do Bolsa para o Auxílio Brasil, segundo a própria parte do Ministério da Cidadania. Para que os R$400 saiam da promessa, é preciso que o texto passe novamente na Câmara, no Senado, e haja uma regulamentação do programa com o estabelecimento de valores e o pagamento retroativo. Esse pagamento retroativo de quem recebeu o benefício menor em novembro, ou seja, aquela sobra, a diferença. Se você receber agora em novembro, por exemplo, R$50, vai faltar quanto? 350 para completar os 400. Então, em dezembro sai os 400, mais 370 dá quanto? Mais os 350 dá quanto? Dá 750. Olha, se eu recebi só 200 agora em novembro, por exemplo, é um número cheio, 200. Se você receber só 200 agora do Auxílio Brasil em novembro, vai faltar quanto para os 400? 200. Então, em dezembro, 400 mais 200, 600. Alex, eu só recebi R$100 agora em novembro, a partir do dia 17 de novembro. Estou dando um exemplo, tá? Faltou quanto para os 400? 300. É o valor mínimo que o presidente quer pagar até dezembro do próximo ano. Então, se faltou 300, então você pega 300 que faltou, mais 400 em dezembro, dá 700. Isso é o que você vai receber. E aí entra aquela história do Vale Gás, que agora é gás dos brasileiros. Estamos aguardando o presidente assinar, sancionar. Já passou na Câmara e no Senado. Agora é com o presidente. O presidente sancionando, aí esse gás dos brasileiros vai ter validade por 5 anos. Vai ser pago 50% do valor médio. Hoje está R$100. Se o gás aumentar para 110, passa a ser 55. Se o gás aumentar para 120, passará para ser R$60. Sempre 50% do valor do gás nacional. E aí,
Será pago um mês sim, um mês não. Pessoal do BPC, benefício de prestação continuada aos idosos e deficientes, e também as mulheres que são vítimas de violência doméstica também terão direito. O pessoal do Auxílio Brasil ainda não tem certeza se todo mundo terá direito ou apenas o pessoal que faz parte da categoria de pobreza e extrema pobreza. Inclusive, tem uma hashtag que eu estou falando aqui que você que está a fim de receber, você deve compartilhar esse vídeo e falar: quero meu gás dos brasileiros, hashtag quero meu gás dos brasileiros, você que hoje está no Auxílio Brasil, tá? Muito bem, porque assim você vai pressionar e mostrar que o governo deve pagar todo mundo do Auxílio Brasil, ok? Bora continuar com as informações? Bem, agora em novembro, segundo informa o Ministério da Cidadania, em nota, será pago um benefício com reajuste de 17,84% em cima do valor antigo do Bolsa Família a 14,7 milhões de famílias que já estão nesse programa e agora estão sendo migrados. Para que os R$400 saiam da promessa, é preciso que o texto passe novamente na Câmara, no Senado, e haja uma regulamentação do programa com o estabelecimento de valores e o pagamento retroativo de quem recebeu o benefício menor em novembro. Ele chama de diferença ou complemento. A PEC dos precatórios não trata do auxílio e sim da abertura do espaço fiscal. Mas a gente entende que, passando essa PEC, o governo vai ter dinheiro em caixa para poder pagar o Auxílio Brasil. Apesar de muito comemorada pelo governo, os 312 votos favoráveis representam apenas o primeiro turno da PEC, ou seja, nessa guerra foi uma batalha vencida. Tem 4 batalhas. Como se trata de mudança na Constituição, a proposta precisa ser aprovada em 2 turnos. A intenção de Lira era já votar o segundo turno em seguida da vitória. Porém, como a discussão avançou até 2, 3 horas da madrugada, da quinta-feira, dia 4 de novembro, o presidente Arthur Lira, da Casa, da Câmara dos Deputados, afirmou que irá convocar a votação para a próxima terça-feira, dia 9. Então, isso vai atrasar os pagamentos do dia 17 de novembro, portanto, que poderia ainda sair os 400, praticamente 99,9% não tem mais chance de sair os 400, e sim só aquele reajuste que eu venho falando de 17,84%. Assim, como no primeiro turno, são necessários mais 308 votos favoráveis para a aprovação do texto agora, na próxima terça-feira, dia 9. Após aprovada, a medida deve seguir para o Senado. Lá, também são necessários 2 turnos de aprovação, com 3/5 dos parlamentares votando favorável ao texto, ou seja, 49 senadores. Antes, entretanto, o texto precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça para seguir o rito da PEC. Eu lembro que são 81 senadores, precisa de 49 votos. A sinalização do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de que o texto pode ir direto para o plenário. Ele vai dar total prioridade assim que passar, se for aprovado na Câmara. Após aprovado nas 2 casas, Câmara e Senado, sem alterações, o texto segue para a promulgação do próprio Congresso e não precisa da assinatura do presidente. Foi de um acordo costurado pelo presidente Pacheco, também o presidente Lira e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que a PEC dos precatórios ganhou cara. O texto propõe a imposição de um limite para o pagamento de dívidas judiciais que já transitaram e em julgado, rolando o restante para exercícios seguintes. É uma dívida de precatórios que não é do governo Bolsonaro, e sim de governos anteriores. É uma bolinha de neve que vai repassando, sabe? Dos 89,1 bilhões de reais que o governo precisa pagar em 2022, a PEC estabelece um limite de 40 bilhões de reais. Com a ordem de Bolsonaro para aumentar o benefício assistencial para R$400, o espaço aberto pelos precatórios não era suficiente. Assim, o texto do deputado Hugo Mota, relator da proposta, encampou um drible no teto de gastos. A matéria aprovada em primeiro turno propõe a mudança de correção na âncora fiscal. Em vez de ser corrigida pela inflação de julho a junho, para que o governo saiba quanto dispõe para gastar no orçamento do ano seguinte, o texto passa a ser corrigido de janeiro a dezembro. Com a disparada da inflação neste ano, o governo tenta aumentar o espaço fiscal para acomodar o programa e aí ter mais orçamento para os outros movimentos em ano eleitoral. Atualmente, há 34 bilhões de reais no orçamento reservados para esse novo Bolsa Família, ou programa de transferência de renda em 2022. Com o aumento, o programa precisa de mais de 50 bilhões de reais. Vale ressaltar que o espaço aberto pela PEC de 91,6 bilhões de reais é maior que o valor adicional do programa. Sobre a questão da regulamentação, com o fim do auxílio emergencial,
A ideia do governo era emendar o pagamento do Bolsa Família turbinado já agora em novembro. Ainda esperando a solução da PEC, que precisa tramitar, o governo resolveu fazer o seguinte: vai pagar agora em novembro, 17,84% maior, com recursos que sobraram do orçamento do Bolsa Família, mas que o programa passa já a partir desse mês a se chamar Auxílio Brasil. Para que os pagamentos sejam feitos a partir do dia 17 de novembro, com o final do NIS 1, seguindo o calendário do programa atual, é necessário que o governo federal edite um decreto regulamentando esse programa novo. Isso acontece porque o Auxílio Brasil foi instituído via medida provisória, medida a qual revoga o Bolsa Família, ou seja, que acabou dia 29 de outubro com seu último pagamento. De acordo com o Ministério da Cidadania, o decreto deve ser editado já nos próximos dias. Mas o Auxílio Brasil já é a realidade, começa de fato dia 17 de novembro os pagamentos. Há esperança ainda do auxílio emergencial? Há. Eu sempre digo, há esperança. Como? Teremos 3 batalhas. A primeira batalha foi aprovada, primeiro turno. Segunda batalha, terça-feira, dia 9. Se passar, aí teremos mais 2 batalhas. No Senado, primeiro e segundo turno, é necessário 49 dos 81 votos. Ou seja, ainda há esperança. O presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, conta com o plano A, ou seja, a aprovação da PEC. Mas se não passar, vai sobrar isso aqui, ó. Plano B, que é... Qual é o plano B que vocês estão vendo aqui? Aqui, nova extensão. Nova extensão. Isso é o plano B. Prorrogar o auxílio emergencial novamente, novembro, dezembro, talvez até janeiro. Aí eu sempre pergunto a você, e faço questão que você compartilhe esse vídeo. Você prefere 400 do Auxílio Brasil? Você prefere a prorrogação do auxílio emergencial? Comenta aqui. O presidente Bolsonaro, ele falou, inclusive, a respeito do que aconteceu no G20. Preste atenção aí, a conversa que ele teve sobre... Você sabe que ele foi para o G20, né, na Itália. Escuta aí o que ele disse, preste atenção. Bem, acabei de chegar de uma viagem à Itália, a Roma, G20. Tivemos encontro com vários líderes. O papel principal do chefe de Estado é como se fosse um cartão de visitas, né? E teve uma passagem lá bastante marcante. A imprensa não noticiou, porque a imprensa não participou de nada, porque é tudo reservado. Então a imprensa que falou qualquer coisa, falou por ouvir dizer ou tentou inventar. Então teve lá no sábado, eu estava num salão lá, só para autoridade, né? Só podia levar o presidente, o chefe de Estado só podia levar o intérprete, mas ninguém. Em dado momento eu pisei no pé da Angela Merkel, já imaginou? Ela olhou para minha cara e falou, só podia ser você. Então, fiquei feliz porque ela me conhecia. Eu podia não conhecer, né? Quem é você? Bem, aí deu um bate-papo rápido e logo mais teve um jantar à noite. Eu estava sentado, à minha esquerda aqui o chefe da Coreia e depois ela. E começamos a bater um papo, meia hora de conversa, excepcional, diferente daquela mulher que a gente vê sempre sisuda, né? Parece que sempre preocupado com muita coisa, uma mulher descontraída, né? Se tivesse um salão de dança, ela com toda certeza ia dançar com a Angela Merkel, tu ia ficar com ciúmes ou não? Não, ia gostar. Ia gostar, né? Então o encontro lá foi excepcional na Itália, conversando com o chefe de Estado, como disse, vale um cartão de visita, basicamente. Usei da palavra por 3 vezes lá no G20. Conversaram quanto tempo lá com ela? Com ela foi uma meia hora. E ali sempre é uma dificuldade você conversar, porque dado a língua, né? Você conversa só o essencial. Eu tive com vários chefes de Estado, que é comum acontecer em todo momento. O importante é usamos da palavra por 3 vezes. Ali, por 3 vezes também saí à rua lá em Roma. Fui reconhecido, mostramos os vídeos, né? Não tive nenhum incidente, sem problema nenhum. Tinha, quando a primeira vez, quando eu cheguei pela porta do hotel, tinha uma meia dúzia lá gritando, tinha mais de 500 pessoas, meia dúzia gritando contra a gente, e resolvi, depois daquele momento da gritaria, sair pelos fundos do hotel, para não ir a imprensa sair de mim, nem ninguém gritando atrás de mim. Pois é, como você ouviu aí, a estadia do presidente Bolsonaro durante a visita aí à Itália, né, o G20. Muita gente ficou perguntando sobre a questão da expectativa dessa votação do segundo turno dos precatórios, né?
O presidente Arthur Lira, ele falou, inclusive falei isso em vídeos anteriores, mas muita gente quer mais detalhes. Então, para você que não viu, preste atenção aí o que disse o presidente Arthur Lira sobre essa questão da expectativa de aprovar já na terça-feira essa PEC, e vai tentar aumentar o número de parlamentares, vai tentar convencer um número maior de parlamentares para votar a favor, mas também ele tocou no assunto sobre que ele não acredita que vai ter uma parte da oposição vai votar ao contrário. Teve muita gente do PDT, PSB que votou a favor e agora deve votar ao contrário. Ele foi questionado e disse que não acredita nisso. Preste atenção no que ele falou, tá? Acompanha aí. Não acredito em mudanças partidárias bruscas, porque todos os assuntos da PEC, eles são claros, eles são evidentes. Nós estamos tratando de um auxílio de R$400 para 20 milhões de famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Nós estamos falando de um parcelamento de débitos previdenciários de 60 para 240 meses de municípios que fizeram a sua reforma da Previdência, que possam parcelar os seus débitos em 240 meses previdenciários. Nós estamos falando em um alargamento do espaço fiscal do governo para conseguir manter a sua máquina pública funcionando. Nós estamos falando numa priorização, gente. Vamos aprender, não falamos de parcelamento de débitos do Fundef. Priorizamos 40% no primeiro ano, 30% no segundo e 30% no terceiro. Só após os RPVs e os precatórios pequenos alimentícios você já estará pagando precatórios do Fundef. Isso é uma vantagem para os estados e para os municípios e para os professores. Lira, o presidente Arthur Lira também falou sobre outro tema. Preste atenção o que foi que ele disse sobre essa questão de assistência básica para as pessoas. Preste atenção o que foi que ele falou. Claro, transparente, proposto pelo PDT, com a anuência do seu líder, dos seus diretores, da sua base diretiva, e o acordo foi realizado em plenário, onde nós nos comprometemos a votar uma PEC incluída na do SUAS, que trata o programa de assistência básica de uma maneira constitucional, de renda básica para o brasileiro na Constituição, além de pautar um projeto do ex-deputado JHC, relatado por outros deputados aí, anexado a outros, que vai tratar do assunto de 60% dos precatórios para a educação. de todo O presidente Arthur Lira também falou sobre a questão da quantidade de pessoas que irão votar, mais parlamentares nesse quórum próxima terça-feira. Preste atenção no que ele disse. Vai acontecer isso na terça-feira, o quórum será maior. Nós estaremos reunindo a mesa diretora também para não falar em casuísmos, porque casuísmo era abrir para virtual 100%. Nós fizemos uma coisa que vai ficar perene como um ato da mesa, que é abrir para deputados que estão representando o país fora do Brasil, com o instrumento do Infoleg, a oportunidade de poder votar. E nós vamos fazer com que a mesa tenha uma reunião na segunda-feira de manhã virtual ou à tarde presencial para analisar os 9 casos de deputados que estão alegando comorbidade ou algum problema de saúde, sujeitos a uma avaliação do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira também fez outro comentário do interesse da população sobre a PEC. Ser bastante imóvel e volátil e respeitoso, ele se movimenta de previsibilidades. E nós dissemos o caminho que vai ser feito. Era um caminho que vinha sendo trabalhado, conseguiu os votos, daí para frente é seguir com a vida que tem que ser necessária pelos caminhos que são possíveis. Nós queríamos, eu vou repetir pela 25ª vez só hoje, nós queríamos um programa dentro do teto de R$300, que nos faltou fonte, porque o Senado até hoje não se decidiu nem apreciar o projeto do imposto de renda, que contraria muitos interesses. E a Câmara soube discutir, enfrentar e ultrapassar os interesses de quem no Brasil não gosta de pagar imposto nenhum. Então essas situações precisam ser tratadas. E aí toda mudança ela gera qualquer tipo de estabilidade, mas eu acho que será bastante assimilado pelo mercado o resultado final da PEC.